Então, eu vou só fazer a abertura, tudo em ordem aí, Luiz. E Joselina apresenta nosso convidado aí. Né? Bem, então, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano, a reunião de número 1501, né? E hoje vai abordar um tema, sem dúvida nenhuma, muito interessante, que é inteligência artificial na cardiologia. E, como palestrante, eu gostaria de passar aqui a professora Joselina, que fizesse a honra de nos apresentar aí o nosso palestrante de hoje. Joselina. Boa noite a todos. É um prazer hoje estar aqui na reunião apresentando Guilherme Almeida. Guilherme Almeida, eu encontrei na época que nós estávamos programando um trabalho com a radiotomografia do HU. E fazendo aquele nosso banco de dados com a SPSS, que a gente usava no Express, quando ele chegou, já implementando, junto com o Dr. Hinaldo, né, a linguagem da programação Python, né? E um garoto muito jovem, né, eu fiquei meio confusa, daí eu digo, vamos marcar uma aulinha aqui com a gente mesmo, me chamei Souza, e ele aí começou a falar do Python, e começou a nos explicar que não precisava mais fazer aquelas fichas, que as fichas estavam tudo online, e eu ficava meio preocupada, né, de perder os dados. E a coisa começou a andar, ele levou também o João Pimentel, um colega, para ajudar. E esse interesse dele da interface entre a medicina e a tecnologia era uma coisa, para mim, espantosa, porque as linguagens estavam começando a complicar a minha cabeça. Mas aí eu vi que ele realmente fazia uma diferença quando eu estava com o doutorado de Bruno, né, Bruno Fernandes, e a professora da informática lá do campus me arrumou um aluno de mestrado para acompanhar Bruno do ponto de vista de criar o aplicativo do Neuropoint, né, da neurocirurgia. Só que o rapaz lá que veio como aluno de mestrado da professora, ele não deu certo, ele não deu conta de Bruno. Aí foi quando o Guilherme começou a ajudar Bruno, e o Guilherme deu conta sendo graduando, iniciante de medicina, deu conta da informática, de criar um aplicativo, que não era simples, tanto que um aluno de mestrado da própria informática não deu conta. Então, aquilo ali me deixou bastante impressionada, né, com aquele neuroponte da cirurgia minimamente invasiva, utilizando a inteligência artificial, que terminou que o doutor Bruno Fernandes conseguiu defender, e nós fomos o premiado do melhor do ano passado pelo Prêmio Paia Nacional da Inovação Tecnológica. E essa inovação tecnológica, Bruno foi o pai da criança, né? E Guilherme foi o padrinho da criança, né? Eu, na verdade, eu não posso falar que sou a mãe da criança, porque eu não tinha esse conhecimento. Eu fiquei lado a lado com eles como só uma incentivadora e uma pessoa que acredita na juventude, que acredita no futuro, e que sou livre, me sinto livre para enfrentamento. Então, eu achei por bem fazer o enfrentamento com a pós-graduação, apesar que eu não sou neuro, para que Bruno fizesse o doutorado dele. Sem Guilherme, com certeza, nós não faríamos, né, Guilherme? A luta foi muito grande, o desafio enorme, né? As críticas construtivas foram bastante presentes, né? E a gente, em nenhum momento, nós ficamos inibidos em progredir, em caminhar e avançar. Por fim, deu tudo muito, muito certo e agora está funcionando. Então, com isso, Guilherme não desistiu, né? Guilherme não desistiu, saiu da neuro e vai para cardio, e a inteligência artificial continua na vida dele. No final da aula dele, que é a inteligência artificial na cardiologia, eu peço a ele que ele fale um pouco a respeito do estágio em pesquisa em cardiologia e a inteligência artificial, que ele vai fazer esse ano ainda no Imperial College em Londres. Então, ele está evoluindo, ele está crescendo, ele está indo para a Europa
participar durante 60 dias no Imperial College de Inteligência Artificial em Cardiologia, não vai ser agora em Neurologia. Então, Guilherme, eu lhe peço que depois que você terminar a sua apresentação, você explique melhor o estágio em Cardiologia e a Inteligência Artificial que você vai fazer parte em Londres, que pode interessar a muita gente. Tá certo? Então, eu passo a palavra para você, Guilherme, lhe parabenizo pela sua força interior, pela sua forma de conduzir a sua vida como graduando, como companheiro de trabalho, como ele também está muito envolvido, ajudando muito o Emerson nas doenças raras. Então, o elemento Guilherme hoje tornou-se um elemento muito importante para nós que estamos nessas frentes, nessas novas frentes de pesquisa. Guilherme, a palavra é sua, muito obrigado pela sua presença e também agradeço a presença de cada um de vocês por ter confiado na gente de vir assistir Guilherme. Souza, muito obrigada. Perfeito. Guilherme, antes de passar a tela para você, eu queria pedir ao pessoal, aos assistentes aí, que deixasse assim, as câmeras talvez desligada, porque fica melhor também, e também o áudio, né, para não atrapalhar a apresentação. Então, Guilherme, Joselina, obrigado aí pela apresentação. Guilherme, a tela é sua. Boa noite. É uma honra ser introduzido dessa maneira por doutora Joselina, uma grande mentora para mim, uma grande amiga, uma grande colega de trabalho, e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa terça-feira à noite para falar um pouquinho de inteligência artificial e cardiologia. Eu tenho certeza que essas reuniões são muito difíceis de organizar, então muito obrigado pessoal de São Lucas, doutor Souza, doutor Zé Augusta, por organizar isso aqui e permitir que eu trabalhasse um pouquinho com vocês esse tema. Eu vou falar para vocês de inteligência artificial e cardiologia. Eu estava pensando em até me introduzir aqui falando do Neurokeypoint, mas a Joselina já falou de uma maneira incrível. Então vamos começar direto ao assunto. Falar de inteligência artificial é inevitavelmente falar de dados em saúde. Todo mundo aqui já deve ser intimamente familiar com o Framingham Heart Study, né? O estudo que delineou aí o conhecimento básico que a gente tem hoje em dia sobre a doença arterial coronariana e muitas outras coisas. O Framingham Heart Study, no seu coorte original de 1948, ele teve 5.400 e tantos pacientes, quase 6.000 pacientes. Quando a gente compara esse estudo, que foi muito importante, e para a época foi um estudo enorme, né, lá em 1948, com um estudo epidemiológico de porte similar moderno, que é o UK Biobank, lá da Inglaterra, que iniciou em 2007, terminou seu recrutamento em 2012, e o UK Biobank tem 500 mil pacientes. É claro, o UK Biobank fala muito mais do que doenças cardiovasculares, foca em uma população maior, mas o que é importante de entender aqui é a escala que esses dados mudaram. Se em 1948, um dos estudos mais reveladores e mais importantes do seu tempo, que foi o Framingham Heart, tinha 5.000 pacientes, o UK Biobank, que é só mais um claro, um banco importante, mas só mais um banco importante em meio de outros bancos importantes que a gente tem hoje em dia, ele tem 500 mil pacientes. E, de fato, o número de dados em saúde ele tem crescido espantosamente. Tem um artigo da Nature, esse do Kundo, que ele discute o quanto tempo leva para um estudo, né, os dados duplicarem de tamanho na medicina. Em 1950, lá na época do Framingham Heart, do coorte original, certo? Esses dados médicos, eles duplicavam em tamanho a cada 50 anos. Então, se você tinha um coorte de 2.000 pacientes em 1950, esperava-se que em 2000 você teria o dobro, né? 4.000 pacientes. Em 1980, esses dados eles começaram a duplicar aqui a cada 7 anos. Em 2010, a cada 3 anos e meio. Em 2021, no meio da pandemia, a gente tinha uma quantidade de dados tão absurda e tão espantosa em questão de produção que a cada 73 dias esses dados eram duplicados. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dados médicos estão crescendo exponencialmente. A gente tem não só um número de pacientes muito maior para estudar, e isso em consequência
de entendermos, né, não só a nível de medicina, mas também a nível de sociedade, a nível de política, que a medicina é uma ciência empírica e precisa de dados, precisa de ensaios, precisa de RCTs para se produzir conhecimento médico, mas também porque o nível de dado médico, a definição de dado em saúde mudou. Hoje em dia a gente só não entende dado médico apenas como aqueles estudos, como o Frank-Hart, como outros estudos que a gente faz até hoje em dia em todo o mundo, que você tem um banco de dados que tem aquelas variáveis e acabou. Hoje em dia a gente tem dados de imagem, que é uma fonte de dados emergente que tem surgido aí, a ecocardiografia, a ressonância magnética, o eletro, é considerado uma imagem em termos de dados também, né? E também, para além disso, a gente tem hoje em dia, todo mundo aqui, ou muitos de vocês devem ter um smartwatch, um Apple Watch, que coleta ali frequência cardíaca, o Apple Watch coleta até dado de ECG de uma derivação, dados de lifestyle, de dieta, de sono, tudo isso aí são dados sendo criados sobre pacientes em uma escala espantosamente maior do que era em 1950. Então, se esses dados médicos eles estão crescendo exponencialmente, é natural que os métodos de análise também estão mudando radicalmente. Se em 1948 a gente tinha regressão linear, regressão logística, que eram e ainda são a base da estatística médica, isso não mudou nem vai mudar. Hoje em dia, pela quantidade absurda de dados que nós temos, é natural que os nossos métodos possam ser mais complexos e mais robustos. Se em 1948, com aquela escala menor, a regressão linear ela dava conta do trabalho, talvez em 2023, com a quantidade absurda e diversa de dados que a gente tem sobre pacientes, as redes neurais, que é um tipo de inteligência artificial que eu vou falar já já, sejam a melhor ferramenta para o trabalho. Não é que todo estudo de 2023 vai utilizar os métodos mais novos de análise, mas se você está utilizando dados grandes o suficientes e diversos o suficientes e complicados o suficientes, talvez esses métodos antigos de análise eles não sirvam mais para o seu estudo. Então, dito isso, a gente consegue ver a reflexão dessa mudança, dessa necessidade por novos métodos de análise na produção científica da medicina. Se eu pesquisar no PubMed rapidamente, né, inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais, que são 3 termos que eu vou explicar que remetem à inteligência artificial, você vai ver essa crescente, essa exponencial na produção científica disso na medicina. Em 2022, nós tivemos 50 mil artigos novos sobre inteligência artificial. Essa quantidade, esse volume de artigos de inteligência artificial na medicina tem sido tão grande que o New England ele decidiu criar um novo jornal, o New England AI, ou IA, Inteligência Artificial, que vai ser um jornal focado apenas para publicar trabalhos inovadores de inteligência artificial na medicina. A cardiologia ela pega quase 10% dessa quantidade de trabalho, você consegue ver também exponencial aqui na cardiologia. Então, em 2022, a gente teve mais ou menos 1.200 artigos novos de inteligência artificial na cardiologia, 10% da medicina inteira. Então, é uma área relativamente bem estudada na inteligência artificial. A coisa está sendo tão grande, né, essa revolução, isso aí tudo veio com o ChatGPT, né, todo aquele produto que é aquela inteligência artificial que conversa com você, que você pode perguntar coisas, ele sabe de um monte de coisa, você pode dar caso clínico, ele responde para você o que ele acha. A coisa ficou tão grande, tem tanto dinheiro e tanto esforço sendo depositado na inteligência artificial na saúde e fora da saúde, que nessa última sexta o presidente dos Estados Unidos ele reuniu os líderes das maiores empresas de inteligência artificial para dizer o seguinte: o que vocês estão fazendo tem um potencial enorme, um perigo enorme. Isso é muito, muito importante. Um desses líderes é o líder da OpenAI, que criou aquela ferramenta de chat que você conversa com a inteligência artificial, né, que é o ChatGPT que explodiu aí, e é responsável por todo esse conhecimento que muita gente tem querendo adquirir sobre inteligência artificial. Aqui sou eu passando para ele um caso de angina instável, e perguntando para ele de maneira concisa quais são os exames imediatamente necessários para esse paciente. Ele nunca viu esse paciente, ele me responde aqui: tem que fazer um eletro por causa disso, tem que fazer enzimas cardíacas, me diz qual, e fala por que faz isso. Então, o fato é que a gente tem discutido inteligência artificial mais do que nunca. Mais do que nunca, isso aqui é um tópico importante para a medicina e fora da medicina. Mas a gente nunca parou, muitos de nós, nunca paramos para definir o que é inteligência artificial. A gente joga esse termo para cá e para lá, mas o que é isso de verdade?
Então, vamos começar dando nome aos bois. Inteligência artificial é um nome subjetivo, é um conceito completamente subjetivo. Então, tem gente que diz que são máquinas que agem humanamente, que agem racionalmente, mas também que mostram pensar humanamente e racionalmente. Mas você consegue entender que essa discussão é filosófica, ética e que, para nós aqui, não vale muito a pena a gente discutir. Por isso, quando a gente fala de inteligência artificial, é mais produtivo a gente falar de um subtipo que corresponde a praticamente toda a inteligência artificial que a gente tem nessa época, que é o aprendizado de máquina. O que é aprendizado de máquina? Aprendizado de máquina é o tipo de inteligência artificial que você dá dados para um computador e o computador aprende a fazer alguma coisa com esses dados. Por exemplo, eu dou várias imagens de cardiografia de pacientes com insuficiência cardíaca e eu vou ensinar aquele computador, vou dar para um algoritmo de aprendizado de máquina para ele aprender a estimar as frações de ejeções desses pacientes, certo? Então, essencialmente, você pegar dados, você juntar com o computador e esse resultado, esse computador vai aprender com esses dados a resolver uma tarefa. Esse computador que sabe resolver uma tarefa, esse computador treinado, certo? Esse aqui, a gente tem um nome especial para ele no aprendizado de máquina, a gente chama ele de um modelo. Da mesma forma que a gente chama um modelo estatístico, até porque o aprendizado de máquina, ele é muito comum, ele é uma ideia antiga. Todo mundo aqui já deve ter utilizado aprendizado de máquina quando utilizou uma regressão logística, uma regressão linear, porque essas coisas são aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina não é um conceito novo, não é um conceito moderno, ele é simplesmente a boa e velha estatística, só que com um nome, uma repaginação nova, que é o aprendizado de máquina. O que mudou, entretanto, nos últimos 30 anos é que surgiu um tipo de aprendizado de máquina que chama Deep Learning, ou no português, aprendizado profundo. O aprendizado profundo, da mesma forma que no aprendizado de máquina a gente junta dados com o computador, aqui a gente também vai juntar dados com o computador. A diferença são duas. Primeiro, a quantidade de dados é muito maior quando a gente vai estar falando do aprendizado profundo. Então, a gente não vai trabalhar aqui com 500 pacientes, a gente vai trabalhar aqui com 50 mil, com 500 mil pacientes. E a gente vai juntar isso com a rede neural profunda. Não é qualquer algoritmo de computador, é um algoritmo chamado rede neural profunda. Na minha última palestra aqui, eu falei muito mais sobre como é que funciona a rede neural profunda e, francamente, não acho que é a melhor coisa que vocês, médicos, cardiologistas, podem aprender sobre isso. É importante aprender outras coisas que eu vou trazer aqui. Mas o que é importante saber é que são algoritmos muito complexos. Se numa regressão logística você vai trabalhar mais ou menos com 10 a 20 parâmetros, uma rede neural profunda ela vai ter, das mais básicas, vai ter 150 milhões de parâmetros, de 15 para 150 milhões, certo? Por isso você precisa de dar muitos mais dados para ela conseguir aprender alguma coisa. Então, o que é importante sair disso aqui sabendo? Que inteligência artificial é um conceito subjetivo e que a aprendizado de máquina é o tipo de inteligência artificial que a gente faz hoje em dia. Não se faz outro tipo de aprendizado de máquina hoje em dia, só ou de inteligência artificial hoje em dia. 100%, 99,999% é aprendizado de máquina, aquilo que eu falei para vocês. E que o modelo é justamente quando a gente junta computador com dados, esse computador aprende a fazer alguma coisa com esses dados, alguma coisa que a gente quer. E que o Deep Learning é o estado da arte no aprendizado de máquina. Ele utiliza essas redes neurais profundas, que são algoritmos complexos e que precisam de muitos dados para funcionar. Dito isso, como é que a gente encaixa tudo isso com a medicina? Então tá. O aprendizado de máquina, ele consegue essencialmente identificar padrões e relações complexas em dados médicos. Então você pode pegar de um só paciente, sinais e sintomas, laboratório, exame de imagem, monitorização invasiva, dado do smartwatch dele, do Apple Watch dele, dado de dieta, dado de tudo, e jogar tudo isso em redes neurais para que ele consiga tomar decisões, ou ajudar você a tomar decisões sobre esse paciente. Ele traz efetivamente o conceito que um cardiologista americano chamado Eric Topol, que ele é um dos grandes proponentes da inteligência artificial na cardiologia, ele tem um livro chamado Deep Medicine, que é muito interessante. Ele traz essa ideia de medicina individualizada no contexto clínico, Deep Medicine. O Eric Topol ele tem um quote, uma citação muito legal nesse livro, que em tradução literal é mais ou menos isso aqui. A grande oportunidade oferecida pela inteligência artificial não é reduzir erros, não é reduzir trabalho, nem mesmo curar o câncer, mas sim a oportunidade de restaurar a conexão e conexão honrada pelo tempo, o toque humano entre pacientes e médicos. Então, efetivamente, é o seguinte:
Tem um estudo do Annals of Internal Medicine que ele fala que 53% do tempo que a gente passa em uma consulta, a gente está olhando para a tela de um computador, digitando no prontuário eletrônico. Isso quer dizer que metade do tempo da nossa interação com o paciente, a gente não está, de fato, interagindo com ele, aprendendo sobre a história dele, sentindo as dores dele. Mas sim, a gente está documentando, a gente está raciocinando, a gente está fazendo um monte de tarefa burocrática, pedindo na PAC, fazendo pedido de prescrição, fazendo um monte de coisa que são facilmente automatizáveis pela inteligência artificial. Então, quanto menos tempo a gente gasta fazendo essas coisas que podem facilmente ser delegadas à inteligência artificial, é mais tempo que a gente consegue gastar realmente conversando e entrando em contato com o nosso paciente. Eu vejo duas grandes áreas onde a inteligência artificial pode realmente brilhar na medicina. A produtividade. Então, assim, a geração automática de pedidos de autorizações, é você estar fazendo a anamnese do paciente e ele já automaticamente detectar que tipo de pedido, que tipo de prescrição, que tipo de autorização, que tipo de APAC que você precisa, e já fazer para você. No final da consulta, você só tem que revisar, ver se está tudo certo, carimbar e acabou, sabe? Esse tipo de melhora de automatização de tarefas burocráticas e de tarefas clérigas mesmo, é uma coisa que a inteligência artificial consegue fazer de maneira fenomenal. Outra coisa que é muito interessante em questão de produtividade é o resumo e extração de informações de documentos médicos eletrônicos. Todo mundo aqui já deve ter se encontrado com aquele paciente que na enfermaria tem uma estadia longa, que tem um prontuário de 40, 50 páginas, e é muito difícil você sentar e ler aquilo e realmente entender tudo o que aconteceu com o paciente. A inteligência artificial, ela consegue, os modelos de linguagem, né, são esse tipo de inteligência artificial que lida com texto, consegue pegar tudo aquilo, ler tudo aquilo para você e dar um resumo bem bonitinho ali das coisas mais importantes. Se tiver alguma coisa que você quer saber e não está lá, você pode perguntar para ela e ela fala para você. Então, esse tipo de tarefa de estagiário, de clériga, é uma coisa que a inteligência artificial é ótima. Outra coisa é a extração automática de dados em imagens médicas. Então, por exemplo, você é uma cardiografista e você bota lá o probe na posição correta, ele já faz a segmentação do ventrículo, já dá a análise morfológica, você só tem que olhar lá, ver se é isso mesmo, ver se é plausível, dar o seu ok, que aquilo realmente está certo, sabe? Outra coisa sobre extração de informação de documentos médicos isso é muito valioso em pesquisa clínica, especialmente, porque uma das dificuldades muito grandes da gente fazer pesquisa retrospectiva, pegando os prontuários dos pacientes, é que a gente precisa de alguém para ir lá, ler e botar manualmente no banco de dados. Você consegue fazer uma inteligência artificial facilmente, isso você consegue fazer hoje em dia, que pega esses prontuários e já extrai as informações que você quer e deixa bonitinho lá no seu banco de dados. Então, isso acelera e possibilita pesquisas retrospectivas de uma maneira, assim, como nunca antes. E, além disso, tem as novas habilidades, que tudo isso aí que eu falei são coisas que nós, médicos, conseguimos... Eu sou médico, gente, sou estudante de medicina, mas os médicos conseguem fazer tranquilamente. Mas a inteligência artificial ela consegue ir a um passo a mais. A gente consegue fazer com que ela aprenda a realizar habilidades que hoje a gente não faz. Por exemplo, diagnósticos de doenças por método custo-efetivo. Tem um estudo muito interessante do Circulation, que ele é um grupo que treinou uma inteligência artificial, uma rede neural, para dar diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica utilizando só o eletrocardiograma. Ele consegue fazer isso com a especificidade 99, sensibilidade 98, sabe? Uma performance muito alta, entendeu? Então, esse tipo de diagnóstico, com métodos que a gente não usa para fazer o diagnóstico, a gente usa um mais caro e tal, isso é muito interessante para a inteligência artificial. E também para a estratificação de risco mais precisa ainda. Então, os modelos de rede neural podem, né, ser utilizados para treinar modelos de estratificação de risco que levem em conta todos os riscos cardiovasculares tradicionais, levem em conta cardiograma, levem em conta ressonância, levem em conta tudo que o paciente possa ter, sabe? Esse gráfico, ele ilustra bem o que eu quero dizer. Então, você tem duas grandes fontes de dados, né, que é dieta, eletrocardiograma, genética, estilo de vida, os smartwatches da vida, dado, né, de software, então, HDA, prontuário, esse tipo de coisa. Junta com essa modalidade que tem surgindo aí da tomografia, o cardiograma, a ressonância magnética cardíaca e todo outro tipo de imagem cardiovascular que está juntando. Você joga tudo isso que a gente chama dos grandes dados, né, Big Data,
para a inteligência artificial, e ela vai ajudar você a fazer essas tarefas aqui, o diagnóstico automático, o monitoramento contínuo remoto, melhora a decisão clínica, melhora a seleção de tratamento, pode fazer de fato o que a gente sempre quer fazer com a medicina de precisão, e tudo isso reduzindo custos. Tá? Agora eu vou falar para vocês um pouco de alguns produtos e estudos de inteligência artificial que já existem em respeito à cardiologia. O primeiro que eu queria trazer para vocês é o Glass AI. O Glass AI é uma plataforma que é um assistente de diagnóstico e tratamento, uma inteligência artificial que te ajuda a fazer isso. Como é que ela funciona? Você dá para ele, vocês podem, inclusive, eu vou abrir aqui para vocês, vocês podem acessar ela tranquilamente, vir aqui e passar o caso de vocês e ver o que ele fala, mas vocês passam o caso rapidamente para ele, por exemplo, um homem, 49 anos, com histórico de hipertensão, apresenta com dor torácica irradiando para o membro superior esquerdo, membro superior, e dispneia há 4 horas. Ele dá o diagnóstico diferencial, síndrome coronariana aguda, ele explica porque ele acha que isso é relevante para o paciente, ele diz que pode ser uma dissecção de aorta, embolia pulmonar, pneumotórax, pericardite, diz tudo isso aqui em relação ao caso que você passou. E mais interessante que isso é que ele dá um plano diagnóstico e terapêutico. Então, ele passa o caso, ele diz os diferenciais, ele fala, ó, você precisa fazer um eletrocardiograma, seria a troponina, se for de alta sensibilidade, 1 a 2 horas, se for padrão a cada 3 a 6 horas, faz um eco, estratifica risco com índice glicêmico, com lipídio, pede dedímero para avaliar a embolia pulmonar e tal. Então, ele consegue fazer um diagnóstico diferencial, um plano de diagnóstico e tratamento para os casos que você passa para ele. Isso é muito interessante, principalmente para a educação médica, eu vejo. Porque, assim, uma pessoa, um cardiologista, um médico formado, muito provavelmente vai conseguir fazer isso sozinho, é claro. Espero que ele consiga fazer isso sozinho, mas conversar com essa inteligência artificial como estudante de medicina e perguntar as coisas para ela me ajuda bastante a entender o raciocínio clínico. É muito, muito legal. Outra coisa o ecocardiograma, ele é uma fonte muito boa para a inteligência artificial. Toda a imagem cardiovascular é uma fonte boa, mas eu entendo que o ecocardiograma é uma fonte muito interessante pela avaliabilidade nele. Ele é um exame mais disponível. Então, esse é um estudo publicado no Royal Society que ele treinou a rede neural para fazer a segmentação do ecocardiograma de 4 câmeras. Então, foram 1.400 imagens de mais ou menos 100 pacientes. Eles treinaram um tipo de rede neural que chama adversarial, e aqui na imagem, em verde, é a segmentação do cardiologista ecocardiografista, e em vermelho é a segmentação que a rede neural dá, tá? Que são várias imagens mostrando, e ele consegue fazer essa segmentação das 4 câmaras com a acurácia de mais ou menos 0,4 milímetros. Acurácia muito, muito boa. Tem esse estudo que foi publicado, eu não sei se é Circulation, eu não lembro onde foi publicado esse estudo, foi no Lancet, e ele treinaram a rede neural para avaliar a função sistólica e diastólica no ecocardiograma automaticamente. Então, foi um estudo multicêntrico, treinado com 1.500 pacientes e validado em 42 mil pacientes de vários centros ao redor do mundo. Ele consegue fazer a estimação da fração de ejeção com erro médio de 6,8%. Percebam que a estimação de fração de ejeção reduzida é muito boa, tá? A curva ROC aqui. Ele consegue fazer a estimação da onda lateral com erro de 1,1 centímetros, da relação E' com 2,7 centímetros. Então, efetivamente, ele consegue fazer uma avaliação funcional muito positiva. Isso aqui em pacientes externos, tá? Não é nem somente pacientes que ele nunca viu, mas de uma população completamente diferente com a que ele foi treinado. Então, isso é um estudo que prova que esse modelo tem uma boa acurácia e tem uma boa reprodutibilidade em populações que ele nunca foi treinado, que é uma coisa muito positiva para esse modelo. E aí, trazendo um pouco mais dessas coisas, essas habilidades novas que a inteligência artificial consegue trazer, essa aqui eu acho muito importante, inclusive, para o momento que a gente está vivendo. Como todos vocês devem saber, existe uma dificuldade hoje em dia em adquirir o gadolínio, o contraste utilizado na ressonância magnética, e esse estudo do Circulation é um estudo muito, muito legal, porque ele cria um contraste virtual. O que é isso? Então, esse estudo, ele pega mapas T1 nativos, ele pega Cine, as imagens Cine, que são 2 sequências não contrastadas, e com essas 2 sequências, ele cria
uma sequência contrastada virtual, ou seja, ele infunde um contraste virtual no paciente sem ter nenhum tipo de punção, sem ter nenhum tipo de contraste biológico verdadeiro. É um contraste virtual. Ele consegue fazer esse contraste, tá? Foi 912 pacientes o N desse estudo, uma rede neural adversarial também, e esse contraste virtual tem uma correlação forte com o contraste do gadolínio para detectar fibrose, um R de Pearson de 0,89, e numa análise subjetiva de 5 cardiologistas, as imagens do contraste virtual tinham uma qualidade melhor do que a imagem do contraste de gadolínio. Então, essencialmente, isso aqui, se isso estivesse disponível em alguns hospitais, muitos hospitais, Brasil afora, né, que não estão com acesso ao gadolínio, seria incrível, que a gente poderia estar continuando realizando os exames, ou até realizar esses exames com custo muito menor. Isso aqui é uma imagem da análise de transmoralidade, então aqui a gente consegue ver o contraste virtual, a imagem que ele gera, e aqui o mapa da imagem que ele gera de fibrose e de miocárdio saudável, e nesse estudo, ele respeita a transmuralidade da fibrose. Então, é uma ferramenta muito interessante e que prova mesmo que a inteligência artificial, ela está em um caminho muito legal para a imagem cardiovascular. Existe grande motivo para acreditar que a gente está evoluindo bastante nessa área, que no futuro muitos de nós vamos estar lidando com um sistema desse no nosso ecocardiograma, na nossa ressonância, na nossa prática clínica, seja qual ela for, no dia a dia. Então, eu consigo concluir o seguinte, que a inteligência artificial, ela aumenta a eficiência clínica, a gente consegue fazer tarefas burocráticas virarem quase nada, virarem uma coisa completamente eficiente, reduz essas tarefas burocráticas, né? E principalmente permite mais tempo de interação genuína com o paciente, esse tempo que a gente outrora estaria utilizando para essas tarefas burocráticas, clérigas, ou até de documentação mesmo, e permite também formas completamente novas de diagnóstico e estratificação de risco. Joselina pediu para eu falar um pouquinho sobre uma notícia boa que eu vou ter aqui. Eu vou ter o privilégio de participar como pesquisador visitante no laboratório de Cardiovascular Trials and Epidemiology do Imperial College de Londres. É um laboratório focado em ensaios cardiovasculares e utilização da inteligência artificial na cardiologia, e eu espero bastante aprender muita coisa lá que eu possa trazer aqui para a realidade do Brasil e principalmente de Sergipe, contribuir também com um retorno para a sociedade médica local. Os próximos passos são a regulamentação. Eu dei uma pincelada muito por cima aqui sobre inteligência artificial, tem muita nuance, muita coisa interessante, muito problema também que a gente tem que resolver. Um deles é a regulamentação, é um campo muito pouco regulamentado. Só semana passada que foi aprovado o primeiro rascunho do compêndio de leis de inteligência artificial da União Europeia. Então, normalmente, eles que regulam as coisas primeiro, e eles ainda estão na fase de rascunho e tal. Então, a regulamentação de inteligência artificial ainda é um problema que a gente tem que resolver. A gente está vivendo também uma onda muito interessante para nós, pesquisadores de instituições menores, né? Assim, comparado com as grandes universidades, as grandes empresas, que têm um acesso ao dinheiro muito maior. Agora existe a ideia dos modelos fundacionais. O que é isso? Bem por cima. Modelos fundacionais são modelos treinados para não resolver nenhuma tarefa. Ou seja, pega, sei lá, 100 mil ecocardiogramas e não treina esse modelo para resolver alguma tarefa específica do ecocardiograma. Sei lá, estimar a fração de ejeção, fazer a segmentação das câmaras. Não, treina para nada. O único objetivo do modelo fundacional é entender o ecocardiograma, saber onde é que é o ventrículo, saber o básico do ecocardiograma. E esse modelo, que custa, sei lá, coisa de milhões a bilhões de dólares para ser treinado, é disponibilizado gratuitamente na internet. E aí a gente consegue, nós pesquisadores pequenos, conseguimos pegar esse modelo que já foi gasto uma quantidade enorme de dinheiro e refinar para a nossa população, refinar para os nossos objetivos, refinar para fazer estimar a fração de ejeção nos pacientes aqui de Sergipe. Então, essencialmente, tendo a medicina de precisão sem gastar, né, a quantidade exorbitante de dinheiro que é necessária para treinar esses grandes modelos.
E é importante também a gente começar a pesquisar métodos de inteligência artificial nos nossos pacientes. Então, desde criar novos modelos, mas principalmente validar os modelos de inteligência artificial que já foram produzidos e muitos deles estão disponíveis aí gratuitamente da internet para você utilizar na sua prática clínica na população brasileira. E é isso. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Guilherme. Excelente apresentação. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todos nós aprendemos muito, né, com sua apresentação. A gente espera que você seja feliz nessa empreitada. E eu acho, né, Zé Augusto, que lá no Imperial College é onde Otávio Bervani... Eu anotei aqui, é bom ele pegar o contato. Ele está no grupo de Global Health. Ele é diretor do Imperial College no grupo de Global Health. Ele é um brasileiro gaúcho, mas radicado em São Paulo. Cara, você tem que fazer contato. Ele cresce muito, né, Zé Augusto? Já trouxemos ele aqui por ocasião do congresso. Se você gostar de rock and roll, mais ainda, porque ele é apaixonado por guitarra. Mas vale a pena. Ô, Guilherme, antes de abrir, primeiro parabenizar, realmente tem muita coisa que você mostrou aqui de um potencial fantástico, né, na medicina moderna. Eu ia perguntar, mas de certa forma você já disse ali no final que, por exemplo, como é que fica a inteligência artificial e a lei de proteção de dados? Por exemplo, quando você chega ali, olhar prontuários e lá vai, porque isso é um processo que agora a gente está passando, né? Então seria isso aí. É uma pergunta muito importante, sabe, doutor Souza? Esse é um dos grandes desafios para utilizar a inteligência artificial em dados de saúde hoje em dia, porque você tem o ChatGPT, você tem um dos grandes modelos que são criados por aí, mas nenhum deles são RIPA, né, compliant com a lei, por exemplo, da FDA, com a RIPA, ou muito menos com a LGPD. Então, assim, o que está surgindo hoje em dia são empresas e soluções especializadas, modelos especializados em utilizar, em serem regulamentados por esse tipo de empresa. Mas, dito isso, isso só vale quando a gente está falando de modelos externos, por exemplo, com o ChatGPT. Mas se você rodar os seus modelos localmente, você tem um computador no hospital que está rodando o modelo, esse modelo automaticamente está dentro da legislação da tua instituição. Então, se tua instituição já tem prontuários, todo o sistema bonitinho com LGPD, você botar o modelo lá dentro não vai mudar isso, entende? Perfeito. Aqui, seguindo a sequência, Zé Augusto. Guilherme, fiquei impressionado, viu? Parabéns aí com sua apresentação, achei fantástica. E parabéns pela experiência que você vai ter. Souza já adiantou. Eu acho que eu tenho até o Instagram dele, viu? Se você quiser, depois vale a pena você mandar um contato, que ele vai gostar de saber que tem brasileiro por lá e você, candidato a pesquisador aí, então eu acho que ele vai se interessar muito. Né, Souza? Acho que a gente pode também mandar um alô. Então, assim, eu queria comentar aqui. O contato telefônico dele, viu, para lá, já para Falou. Beleza. Então, uma das coisas que você falou, antes de você falar, eu já tinha pensado, a minha preocupação não é nem essa, eu acho otimista, que a gente tenha mais tempo e que a gente reumanize a medicina. Minha preocupação é a inteligência artificial aprender a ficar mais humana que a gente, entendeu? Então, esse é um ponto que eu não sei, a gente já teve várias oportunidades de rehumanizar a medicina, e eu acho que a gente ainda não está com um grande movimento de rehumanizar a medicina, talvez o paliativo e outras, medicina centrada no paciente, mas ainda está muito incipiente. Então, eu quero acreditar no que o Eric Topol era um cardiologista que a gente seguia muito, né, Souza? Na época da trombólise, ele era um indivíduo referência nos Estados Unidos, né, em trombólise, em reperfusão. E a gente, na década de 80, eu era estudante, Souza e Bosco, fazendo as primeiras trombólises aqui do estado. O Eric Topol era o cara que, depois do Brown, era o cara talvez mais falado na medicina cardiológica. E, recentemente, eu queria um pouco um comentário seu, eu vi uma cena de Instagram que me impressionou muito. Era um robô fazendo cesta de basquete. Em qualquer posição, ele fazia cesta com exatidão. Então, talvez um ponto que você está falando, eu acho que você falou da inteligência artificial, um ponto é você treinar a máquina para fazer tarefas de médico. Isso é uma revolução que tem um efeito colateral violento, mas a gente vai ter que enfrentar isso, né? Eu acho que a gente vai ter que enfrentar essa questão, porque seguramente os postos do médico eles vão ser mudados de forma
se essa revolução vingar da maneira que se prevê. Mas um ponto interessante que eu vi recentemente é a capacidade que a máquina tem de analisar padrões ainda subclínicos de doença. Eu vi um trabalho com mamografia, que ela pegou imagens de mamografia, um trabalho da Harvard, imagens de mamografia numa fase antes do câncer de mama, e esses padrões que a capacidade, o olho humano e a rede neural humana não tem capacidade de fazer análise, esse trabalho e essa máquina e esse protocolo, ele pode antever padrões de risco importante do indivíduo desenvolver câncer. Então, eu acho que essa é uma aplicação muito importante, que a gente vê coisas, a máquina nos ajudar a ver padrões fenotípicos, né, de agrupamento de fenótipos, que a gente ainda não tem capacidade de ver, nem no eletro, nem numa ressonância, nem numa tomografia, nem numa mamografia, e que a gente dificilmente a gente, com o dia a dia corrido, a gente tem capacidade de ver. Então, eu fiquei muito otimista com a questão da humanização, a reumanização, a gente ter mais tempo de realmente ser aquele indivíduo, aquele profissional que ampara o indivíduo talvez na sua grande crise existencial, que é uma doença grave, uma doença que ameaça a vida sua ou dos seus, e essa questão de a gente poder reconhecer alguns padrões que a gente... Eu me lembro quando a gente, Souza sabe disso, quando a gente dava diagnóstico de hipertrófica, quando o indivíduo já tinha no eco o septo muito hipertrofiado, um sopro, um ataque cardioventricular, um eletro exuberante. Hoje, com ressonância, eu já tenho paciente no meu consultório que antes de se fechar o diagnóstico de uma ressonância típica, eu já tenho uma genética, e você sabe disso que você está trabalhando com Emerson, eu já fecho o diagnóstico antes do padrão típico de ressonância. E agora, provavelmente, a análise tecidual com esses métodos vai ser muito antes do que a gente está vendo atualmente, porque essas máquinas vão poder nos dar padrões de fase subclínica da doença. Então, parabéns aí, viu? Gostei muito da sua apresentação. Eu gosto muito dessa discussão que o senhor levantou no começo, será que a gente vai ser substituído, sabe, pela inteligência artificial? Porque a gente fica espantado com as coisas que eles fazem, com o que os robôs fazem, com o que o ChatGPT... Se você conversar com o ChatGPT, você fica... Poxa, isso aqui é um humano conversando comigo. Mas, assim, eu vou me permitir abrir aqui a tela rapidinho, só para mostrar um slide que eu não incluí. Mas tem um problema da inteligência artificial como um todo, que é a questão da explicabilidade. As redes neurais, elas são uma verdadeira caixa preta. A gente sabe que eles aprendem, mas a gente não sabe exatamente como eles aprendem, certo? Então, eu tenho uma anedota, um caso anedótico que é interessante, que é o seguinte. Lá em 2012, sabendo no começo da inteligência artificial, uma das grandes tarefas que existiam para treinar era você treinar uma rede neural que discernia entre um lobo e um cachorro husky, né? Que são animais muito parecidos e, teoricamente, uma inteligência artificial conseguia ver o contrário, a diferença entre um e o outro seria incrível. E aí a Google foi e treinou uma rede neural, que na época era uma das redes neurais maiores, tinha 10 milhões de parâmetros. E aí ela conseguia, com 99% de especificidade, 99% de sensibilidade, diferenciar um lobo de um husky, sabe? E o pessoal falou, pô, isso aí tá muito alto, isso aí não pode ser isso. E aí começaram a surgir os modelos de explicabilidade, porque o pessoal notou que se você mostrasse a foto de um lobo-guará para essa rede neural, ela não entendia, ela achava que era um husky. E aí foram entender, poxa, o que é que essa rede neural tá vendo? Ele tá vendo isso aqui. Quando ele vê um lobo, na verdade, o que ele tá vendo é neve, porque todas as fotos de lobo, quase todas, tinham neve. Quando ele vê neve, ele tá achando que é um cachorro, entendeu? Você bota um lobo-guará no meio da floresta amazônica, ele acha que é um cachorro. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, a inteligência artificial ela é muito mais artificial do que inteligente. Ela é uma ferramenta, ela é mais uma ferramenta muito poderosa no leque de possibilidades do médico. E o Eric Topol tem uma frase muito interessante no livro dele, que ele fala o seguinte: a inteligência artificial não vai substituir o médico, mas talvez o médico que utiliza a inteligência artificial vai substituir o médico que não utiliza a inteligência artificial. Entendi. Boa. Ok, beleza. Hoje, eu curioso falando de Eric Topol, você lembra que ele passou
um perrengue, né? Não sei se você lembra, né? No início, quando teve um problema ligado a, parece que termo de consentimento, e chegou, o pessoal queria deixar ele escanteado, né? Na verdade, ele saiu da chefia da Cleveland, né? Saiu da chefia da Cleveland. Tanto é que ele montou o centro dele, eu acho que é no Vale do Silício, né? Eu acho que é. Mas você veja uma coisa interessante, que talvez se ele continuasse lá não tivesse ansiedade. São coisas na vida que às vezes, né, vem bem, né? Esse é um dado interessante. Bem, Thaís. É Thaís? Oi, sou eu, Souza, sou eu. Não, Thaís. Eu estou sem aparecer. Então, eu queria parabenizar Guilherme, Souza e Guto, já falaram muito. É uma pergunta de cunho prático. Né? Eu fui fazer um levantamento bibliográfico no ChatGPT, né? E não é o que acontece. Eu dei o que eu queria que ele pesquisasse, inclusive o período de tempo, e ele criou referências bibliográficas inexistentes sobre o tema que eu pesquisei. Nossa, eu fiquei frustrada, né? E aí eu saí perguntando, inclusive no grupo da Cardio-Onco lá, e aí ninguém sabia. E ao final, menino Renato me mandou uma mensagem dizendo que ele não tinha essa capacidade de fazer levantamento bibliográfico, que deveria ser uma coisa básica, né? Ele não é tão inteligente assim, esse chat GPT. Ficou inteligente demais, né? Não é? Obrigado pela pergunta. Assim, realmente, o que você passou é uma coisa que a gente conhece na inteligência artificial como alucinação da inteligência artificial. Que, assim, os modelos, o GPT, o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, é um modelo que é feito para trabalhar com texto. E ele não é treinado para falar a verdade, ele é treinado para parecer que está falando a verdade, entendeu? Então, assim, você não pode confiar no que ele fala. Mas, dito isso, eu vou mandar para você 2 ferramentas que fazem o que você quer. Que eles eles usam um método que mitiga isso, que eles pesquisam antes o que você está perguntando, e ele joga o resultado da pesquisa para o ChatGPT e ele resume tudo, deixa tudo bonitinho. Então, é basicamente uma maneira de você pesquisar do jeito que você quer. Inclusive, um deles é focado para extrair informações de artigo científico. Eu vou mandar aqui no chat rapidinho, mas... Nossa, quero. Mande aí, vai ser importante, né, Souza, Guto? Sim. Obrigada, viu, Guilherme? Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado. Luiz Flávio. Thaís, excelente intervenção. Luiz. Oi, Guilherme. Parabéns pela palestra. Já conheci você pessoalmente. Veja, eu acho o seguinte, veja, a inteligência artificial, na verdade, ela não tem uma coisa que o homem tem, né, que é o raciocínio. Né? Eu acho que raciocinar é você pensar... Você viu, por mais que seja avançado, né, a inteligência artificial, por mais que use o deep learning e tudo, mas ela segue um padrão. Ela não foge do padrão. E a característica do ser humano é fugir do padrão. Né? É isso que é o raciocínio humano. Né? Você fugir daquela situação que é corriqueira, que é o padrão. Então, eu acho que é o seguinte, o médico, com a inteligência artificial, ele vai tender a cada vez mais ter que raciocinar. O médico que está preocupado com a inteligência artificial é o médico que não raciocina, que faz só tarefas repetitivas. Né? É o cara que fica lá fazendo eco, fazendo fração de ejeção e dando laudo normal o dia todo. Então, esse que faz tarefas repetitivas, esse está preocupado, esse está ferrado, porque isso, as tarefas repetitivas, a inteligência artificial vai tomar, isso não tenho dúvida. Né? O exame hoje de ressonância cardíaca, eu passo 60% do tempo fazendo tarefas repetitivas, que é fração de injeção, colocar o ROI no mapa, né, fazer o phase, colocar o ROI no phase, e isso a tendência é acabar. Né? A inteligência artificial fornecer tudo isso, e aí o diagnóstico é com você. Né? A inteligência artificial ela pode até dar sugestões diagnósticas, mas com essas sugestões você vai raciocinar, baseado em todas as características, inclusive epidemiologia, dados clínicos, e aí você vai dar o diagnóstico. Então, eu acho que o trabalho do médico vai facilitar. Eu acho que o médico não tem que ter medo da inteligência artificial. Inclusive, eu acho que é uma coisa até que está até atrasada. Eu acho que a gente poderia até estar mais avançado nisso. Vou dar um exemplo. Scores de UTI.
A gente pega dados que estão no sistema, alimenta o próprio sistema para gerar scores. Quer dizer, isso não tem sentido, isso, né? Isso são tarefas repetitivas, que não precisam de raciocínio clínico. Então, isso aí já era para a inteligência artificial, já está integrada ali, se fazendo isso para a gente. Já era para pipocar uma tela na gente, olha, score de risco do seu paciente é tanto. Então, eu acho que a gente está até atrasado em relação a isso. Eu acho que assim, essa corrida aí, né, tá até um pouco defasada. Então, a minha pergunta que eu faço para você é, na prática, o que você vê de novidades a curto prazo? Você acha que tem alguma coisa a curto prazo chegando aqui para a gente? Ou isso aí você ainda está, coisa assim, mais para... Você vê, tem muita regulamentação, tem muita coisa que vai travar ainda. O que você vê assim, a curto prazo que pode ajudar a gente? Obrigado pela pergunta. E, honestamente, eu não conseguiria ter resumido de uma maneira melhor do que você falou, sabe? A inteligência artificial vai fazer a gente raciocinar mais, vai dar mais tempo para a gente raciocinar, muito bem colocado. Sobre essa questão, eu acho que o que tem mais de próximo agora é em relação com o ChatGPT, com os modelos de linguagem. O que aconteceu em novembro do ano passado foi o grande estouro dos modelos de linguagem. Até ano passado, ninguém não se falava de modelo de linguagem, ninguém falava, isso era uma área da inteligência artificial que não era discutida, porque a ideia da visão computacional, que é a área da inteligência artificial que lida com imagem e tal, era a grande rainha, porque é onde havia progresso. Com o ChatGPT, todo o foco foi para os modelos de linguagem. E o que a gente está vendo agora é que, só para dar um contexto, o ChatGPT ele custou 50 bilhões para ser treinado, de dólares. Ele custa todo dia para a OpenAI coisa de 800 milhões para rodar todo dia, sabe? Então, isso é uma quantidade de dinheiro absurda. O que tem sido feito hoje, o pessoal tem pesquisado maneira de reduzir o tamanho desses modelos, mantendo a sua acurácia, e os resultados são incríveis. Cada semana sai um modelo menor e com a acurácia melhor. Quando a gente já chegou num ponto onde esses modelos incríveis que têm sido, assim, em questão de performance, quase igual ao ChatGPT, têm sido produzidos, que a gente consegue rodar dentro dos hospitais, que a gente consegue comprar um computador que roda esse dado. Porque, assim, mesmo se você tivesse acesso ao modelo do ChatGPT, você não ia conseguir rodar. Nenhuma universidade vai conseguir rodar o ChatGPT pelo simples desafio de engenharia, que é você fazer um computador grande o suficiente, questão de performance, para rodar ele. Agora, como hoje em dia a gente tem cada vez chegando em modelos menores e melhores, eu acho que o curto prazo, o que vai acontecer é que os modelos de linguagem vão ser incorporados com os registros médicos eletrônicos. Então, tudo aquilo que você falou de você tá na UTI, ele já vê os scores que ele pode calcular, ele já sugere alguma coisa, já sugere outra. Eu acho que a primeira coisa que vai aparecer é isso, porque existe uma competitividade muito grande no mercado de provedores de prontuário, muito maior do que existe na imagem. Então, isso é uma coisa que facilita. Quanto mais competitividade, melhor você integrar essas ferramentas. Então, o que eu acho do curto prazo é isso. A gente vai ver modelos de linguagem nos prontuários médicos, a gente vai ver modelos de linguagem fazendo burocracia para a gente e resumindo, e a gente podendo conversar com eles sobre os nossos pacientes. É isso que eu vejo do curto prazo. Perfeito. Tem mais alguém? Só para dar um exemplo... Não sei se tem alguém. Só para dar um exemplo do ChatGPT, um dia desses aí, tem alguns meses, que me ajudou. Eu estava com um laudo eu estava com um paciente urgente com truncos, né? Um truncos arterioso, que é uma coisa que a gente pega uma vez por ano, né? E eu estava sem minhas máscaras e era um exame urgente, né? E aí eu pedi para o ChatGPT, por favor, elaborar uma máscara de truncos arteriosos para mim. E ele me deu um laudo inteirinho, né, do truncos. Eu só peguei ali e mudei uma ou outra peculiaridade, mas o laudo ele deu pronto. Então isso é uma facilidade fantástica. Imagina você ter que digitar um laudo inteiro, né, criar de sua cabeça, como é que seria para você escrever o VE, o VD, a via de saída. Então, assim, isso já está facilitando a nossa vida. O próprio ChatGPT já facilita. Então, eu acho que isso aí no futuro é isso, é você parar de ficar fazendo tarefas repetitivas e exaustivas e ir para o raciocínio, ir para a sua impressão. A sua impressão é essa. Então, o que importa é isso. Eu acho isso fantástico. Valeu, Guilherme. Obrigado. Augusto, quer complementar? Não, eu acho que essa discussão é fascinante, mas assim, eu em relação a substituir ou não, ou até onde vai, só o tempo dirá, no meu entender. Só para colocar o seguinte, quando a gente está falando de médico raciocínio, a gente está falando de médicos extremamente bem formados, com residência topada, com estudo continuado, educação continuada. Eu não sei se daqui a 20, 30 anos,
um sistema de banco de dados mundial, global, ele não vai ter capacidade média de mais diagnóstico que a gente. Só lembrando aquele exemplo do enxadrista, né, que foi o Kasparov, eu acho, não foi isso? Ele foi jogar, a máquina, foi o campeão de xadrez foi jogar com a máquina, e depois que ele aprendeu... Foi Kasparov, né? Todos os padrões de jogo de todos os campeões anteriores, a máquina conseguiu vencer. Eu tive um exemplo recente nos Estados Unidos. Meu filho ficou febril com rash cutâneo. Como eu sou do Brasil, foi fácil dar o diagnóstico de dengue. Mas eu tenho certeza que se chegasse nos Estados Unidos, isso eu conversei com o pessoal lá, eles iam para o site do CDC e ia dizer, jovem, 16 anos, com febre, com rash, e ia sair o diagnóstico. E eu não tenho dúvida que para esses doentes que ficam 3, 4, 5 médicos, doenças raras, a gente vai ter um banco de dados que vai ter muito mais capacidade de memorizar do que a gente, como você deu agora o exemplo do Truncos, Luiz. Então, eu acho que a gente vai se adaptar. O bom médico vai se adaptar, o bom médico vai se reinventar, a gente vai saber o que é que a gente vai perder, mas eu concordo que vai ter um ganho imenso. E também eu queria só colocar um ponto de crítica, né? Eu vivi a transição do milênio, né, de 2000, e houve um lobby muito grande do projeto Genoma Humano. Diziam que em 20 anos a medicina estava revolucionada, que a medicina ia ser de precisão, que o genótipo ia dar todo o destino do paciente. A gente está aqui em 2023 e pouca coisa mudou, né? Pouca coisa mudou. Então, eu acho que isso é lento, né? É uma incorporação lenta. Eu acho que vale uma vida de pesquisa, se é essa a intenção do Guilherme, vale uma vida dedicada a esse assunto, para ver onde é que vão surgir as eventuais aplicações, e, sobretudo, se puder conciliar nessa ideia de deixar a inteligência artificial para aquilo que pode ser, digamos, uma atividade que uma máquina pode fazer, para sobrar tempo para aquilo que só o humano pode, de fato, executar e trazer de benefício para o paciente. Então, eu acho que é um mundo fascinante, né? E eu estou empolgado em poder ver um pouco dessa história. Perfeito. Guilherme, eu estava aqui pensando, como você falou, que esses programas de gerenciamento médico, né, eu acho que vai ter inteligências artificiais para cada necessidade, né? Por exemplo, eu aqui sou do consultório, eu posso ter um programa do consultório que vai atender a minha necessidade, não precisa necessariamente ser um programa que vai abranger doenças de urgência. O médico da urgência vai precisar ter situações em que ele não deve, assim, pelo menos errar um passo a passo. Então, eu acho que vai evoluir para isso, né? Como você acabou de dizer, não precisa ser eu ter que consultar um banco de inteligência artificial. Vai evoluir para ter inteligências para cada circunstância. Esse seria o termo, sei lá, mas a inteligência que ajude você em cada circunstância. Um pesquisador, né, e assim por diante. Perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bem, Guilherme, você está já convidado, né, para depois que fizer esse curso, ou talvez de lá, talvez vai ficar assim até bem mais interessante. Nossa reunião com Fé em Deus vai continuar, então, né, Zé Augusto? Talvez lá você vai fazer uma chamada de lá, complementando ou vendo algum aspecto do que você está falando, está fazendo. Sem dúvida, eu acho que vai ser muito interessante. Será um prazer voltar, com certeza. E queria mais uma vez parabenizar. Eu acho que, assim, para mim, Joselina, Zé Augusto, que nós somos professores, uma das coisas que mais me deixa alegre é ver na reunião alunos como você, que sem dúvida nenhuma tem uma carreira promissora, né, participando da nossa reunião clínica aqui e nos ensinando, que eu sempre digo, né, nós somos uns eternos estudantes, sempre estamos aí estudando. Você hoje mostrou várias facetas que quem participou dessa reunião e quem eventualmente não participou pode depois acessar a sua apresentação pelo YouTube, se beneficiou bastante. Foi uma noite muito feliz aí e parabéns mais uma vez. Augusto, você quer complementar? Não, é só isso. Se você manda o contato para ele, né? Se você botar aí Otávio Berwanger,
Eu Você já vai mandei. no Instagram dele. Eu acho que vale a pena esse contato, né? E mandar um alô para ele. Eu mandei, tem 2 telefones, ele até tinha colocado num grupo o telefone do UK, né? Eu acho que eu vou ver se ele já tem também lá o contato dele, viu? Eu acho que Vale a pena. Muito obrigado. Bem, então, pessoal, eu queria aqui agradecer mais uma vez, Guilherme, e a presença de todos. Só uma coisa, Souza. Ô, Luiz. Tô ouvindo. Agora eu estou entendendo porque que você vai falar de doença coronariana instável, viu? Tá bom. Né? Então, pessoal, aí, com fé em Deus, daqui uma semana estaremos aqui mais uma vez em outra reunião magra do nosso início de cada dia. Então, boa noite a todos e até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Tchau.